Imagine você, vivendo em um pequeno apartamento, em um cenário totalmente sombrio, onde a cidade não vê a luz do sol há meses, devido a nuvens estranhas que apareceram e encobriram o céu de toda a cidade. Este é o cenário mórbido e sombrio do jogo de hoje. Vulneralopolis Last Day é um jogo de terror narrativo desenvolvido pelo estúdio Banana Jeff, ambientado na cidade polonesa fictícia Huta Grobno. Acho que é assim que se fala. Em 1983, assumimos o papel de um novo supervisor de um complexo de apartamentos, do qual é responsável pela manutenção do local e de gerenciar os hóspedes do prédio, mas em meio a isso, coisas bizarras acontecem ao nosso redor, fazendo com que literalmente esses sejam os últimos dias desse mundo. Este é Vulneralopolis. O jogo se inicia com o nosso protagonista isolado na sacada de seu apartamento, apenas observando o pouco movimento que há na rua, enquanto houve uma transmissão no rádio, relatando que fenômenos estranhos estão acontecendo pela cidade. A atmosfera é intensificada ainda mais devido aos avisos sobre os perigos do ar tóxico causado pelas nuvens densas que encobrem toda a região. Então, o jogo se inicia para valer com a primeira coisa à nossa frente sendo a vista da rua escura e vazia, com os prédios cinzentos da era soviética ao fundo. As nuvens negras complementando o cenário mórbido e desolador daquela vista, com o protagonista dizendo que elas simplesmente não vão embora, dando a entender que aquilo não se tratava de nuvens normais. Quando entramos em nosso apartamento, já podemos observar a sala cheia de papéis e parafernálias em volta. Ao interagirmos um pouco com o cenário, para ter mais detalhes sobre o local, vemos uma pequena planta que está lentamente morrendo devido à falta de luz solar, o que reforça ainda mais a situação terrível em que nos encontramos. Mais detalhes vêm à tona após lermos uma pequena página de um jornal, que nele diz: Voz da Cidade, número 92, quarta-feira, julho de 1983, edição em língua polonesa. Agitações nas minas. O número crescente de trabalhadores da mina Queen, Huta Grobno, foi enviado para casa devido a um incidente recente na área da fábrica. As identidades permanecem inclassificadas, anunciou a decisão oficial do Conselho da Mina, em 10 de junho. Retomada do trabalho nas minas do setor leste. Para reduzir as perdas causadas pela estagnação na área de fábrica da mina, o governo da cidade decidiu retomar as operações das minas no setor leste. Esta área foi considerada a mais estável e segura para os trabalhadores. Outra área estão sendo avaliadas. Membros da Delegação de Comércio da Europa Oriental, na cidade. Sonda 5 enviada para Marte. Ela voará para a recém-descoberta terceira lua de Marte. A sonda foi lançada da zona neutra Terra de Ninguém. Os moradores da cidade próxima de Huta Grobno puderam ver os rastros brilhando sob o satélite voador à noite, às 21h33. O quê? Ainda não vimos o sol em meses, finaliza a página. Após lermos essa notícia, observamos duas coisas interessantes aqui. O primeiro é o incidente misterioso das minas, do qual não foi revelado, apenas que os seus trabalhadores foram mandados de volta para casa e que parte das operações foram retomadas no setor leste da cidade. A outra coisa interessante é a notícia da sonda enviada para Marte, ou melhor, o resultado dela, pois se a gente prestar atenção, podemos ver que alguns moradores próximos à cidade de Huta Grobno conseguiram ver os rastros da sonda, o que indica que as nuvens aparentemente só estavam dentro da cidade, ou daquele setor, que já é um indicativo de que isso tem a ver com as minas, mas essa dedução fica para mais tarde. Logo depois, olhamos o nosso caderno de registros, onde aparecem algumas anotações sobre o dia a dia do nosso protagonista. Nela, conseguimos ter algumas informações, como na página 3, onde vemos que nos mudamos recentemente para o prédio e que a mudança fez com que notássemos que faltavam alguns equipamentos para reparo. Vemos também que o antigo supervisor deixou o escritório em um estado deplorável, além do mesmo ter rapidamente renunciado ao cargo e sem aviso prévio, com o conselho não conseguindo entrar em contato com o mesmo até os dias de hoje. Na página 2, após ouvirmos sobre o incidente das minas na reunião do conselho do prédio,
Decidimos então sair e comprar um jornal para saber mais sobre as notícias, mas após lermos vários, a única coisa que descobrimos eram mais dúvidas e especulações, com o principal sendo de uma tal de igreja, que aparentemente estava abafando as informações sobre o incidente da mina. Na página 5, nosso protagonista tem uma ideia para saber mais sobre o acidente. Ele descobre que essa tal de igreja está se usando de um transmissor especial para transmitir informações confidenciais. Então, bolamos um plano para construir um receptor compatível com as suas máquinas, para assim poder ouvir as frequências da rádio da igreja. Na 6, comemoramos o fato de termos conseguido finalizar o transmissor. Agora podemos ouvir o que está se passando. Mas o que ouvimos até agora não parece ser tão relevante. Porém, ponderamos duas coisas: a possibilidade de transcrever as mensagens para um eventual colapso da rede e o fato de que tudo aquilo que estávamos fazendo até então era legal ou não. O que provavelmente não era, mas quem liga, né? Aqui registramos a chegada de um novo inquilino, um universitário que acabara de se mudar para o apartamento número 24. Nós desejamos que ele não cause problemas, já que estamos enfrentando um problemão, tendo que lidar sozinho com a limpeza de todo o apartamento, devido que a metade da equipe de limpeza ficou doente, provavelmente devido ao ar. E com os documentos do trabalho só aumentando, nossa mente está apenas focada no rádio, com a primeira tentativa de transcrever tendo sido frustrada, já que captamos apenas conversas moles da equipe. Nesta página, finalmente captamos algo de interessante sobre o caso das minas. Aparentemente ela foi inundada e a igreja está chamando esse líquido de a sopa, devido à textura espessa e do cheiro forte, além de ter uma cor escura, o que é diferente de tudo que foi dito nos jornais, o que confirma um abafamento do caso pela igreja. Além de que, alguns membros dela estão comparando esse líquido com a de um sangue coagulado. Não temos mais informações, pois aparentemente nosso protagonista derrama água na página. Na última página, após derramar café nas anotações, devido à campanha do vizinho que estava na nossa porta reclamando porque não estávamos no escritório no horário de trabalho, nós conseguimos rapidamente salvar algumas anotações e descobrimos que alguns trabalhadores foram postos em quarentena e que essa tal de sopa tinha algo a ver com isso. E finalizamos com um questionamento interno se algum desses residentes iriam voltar para suas casas. Sabendo disso, rapidamente vamos para o rádio para tentar ver se descobrimos mais sobre esses casos. Navegando pelas frequências, conseguimos ouvir o que parece ser de um jornal local, que diz: marca o 45º dia de intensas nubulosidades nos céus. As pessoas são aconselhadas a ficar em casa e a não deixar as janelas abertas, pois o ar pode ter um efeito negativo nos pulmões, dizem os cientistas. Ainda não sabemos a origem da poluição do ar na cidade, mas as pessoas certas estão trabalhando no problema. Por enquanto, tudo o que podemos fazer é manter a calma e usar o tempo em casa para cuidar de quem está mais próximo de nós. Navegando mais um pouco, ouvimos o que parece ser um tipo de coro, provavelmente sendo transmitido pela igreja, por algum motivo, talvez para acalmar a população, já que se encontra aflita com tudo o que está acontecendo. Então finalmente conseguimos ouvir a frequência privada da igreja, onde eles dizem: tivemos outro confronto em uma das seções fechadas das fábricas. 2 dos nossos ficaram feridos, mas a gravidade das lesões é leve e não ameaça a vida. 5 trabalhadores em quarentena na fábrica foram comprometidos e um deles sofreu ferimentos fatais. Estamos solicitando 2 trens de emergência para ajudar na limpeza do risco biológico relacionado às consequências do incidente. Nós não conseguimos determinar o tipo de ameaça com quem estamos lidando, então abordem a cena com cautela. Após isso ficamos mais intrigados ainda, pois aparentemente as coisas realmente parecem não estar sob controle. Afinal, que tipo de incidente é esse que terminou com um membro da igreja ferido e um trabalhador morto? Será que isso tem a ver com a sopa misteriosa de antes? E por que a igreja está tomando conta desse caso? Será que eles fazem parte do governo daquela cidade? Enfim, novamente mais perguntas e poucas respostas, o que faz com que a gente fique com fome. Então vamos para a cozinha para preparar o jantar. Mas antes, exploramos um pouco da casa.
Vamos para a sala principal e damos uma leve olhada no espelho e refletimos um pouco sobre a nossa calvície. Isso acomete a todo mundo. Chegando na cozinha, damos de cara com uma rachadura na parede, da qual não fazemos ideia de como surgiu, mas ignoramos aquilo por enquanto. Sem perder muito tempo, colocamos a comida no fogo e esperamos um pouco. Com o rango feito, batemos aquele prato e voltamos para a sala, já que já havia anoitecido. Voltamos para o rádio e procuramos novamente alguma frequência que fosse útil. Novamente ouvimos uma música, mas dessa vez não parecia estar sendo transmitida pela igreja, já que não se parecia um coro. Mas então encontramos outro sinal secreto da igreja, que dizia: Relatório do Setor 2, o buraco de mineração. Hoje, registramos um aumento repentino no líquido não identificado, que vem preenchendo a mina. Pegou alguns membros da equipe de surpresa, e eles entraram em contato com a substância. Fizemos limpezas preliminares, e seguimos o último rascunho dos procedimentos. Eles devem chegar à ala médica da sede no próximo trem que está chegando. Cuidem deles. Também há novas amostras da sopa chegando no mesmo trem. Foram coletados hoje após o aumento repentino. Acho que vi sua superfície mexer hoje, embora eu desejasse que tenha sido apenas minha imaginação. Os relatórios das minas estão se tornando cada vez mais preocupantes com o passar dos dias. Finaliza o nosso personagem. Aparentemente a situação só vai de mal a pior, agora com mais vítimas e uma possível mutação dessa sopa. Então saímos do rádio e vamos esfriar um pouco a cabeça do lado de fora da sacada do apartamento. Lá, vemos a rua totalmente vazia. Então damos uma olhada rapidinho no relógio e entramos novamente. Até que... Ouvimos um barulho estranho vindo da cozinha, e ao chegar lá, nos deparamos com um buraco em nossa parede. A rachadura que antes pareciam riscos deu-se lugar para um enorme buraco, tão profundo que nem mesmo conseguimos olhar o que há dentro dele. Nosso protagonista então começa a se perguntar se isso não tem a ver com aqueles casos estranhos que os membros da igreja estavam falando no rádio. Decidimos averiguar se há uma saída para o outro lado da parede. Vamos em direção à porta e pela primeira vez temos a visão do corredor do prédio. Um lugar velho e vazio, com poucos sinais de hóspedes vivendo ali. Tentamos descer as escadas para ver o buraco, porém, não parecia haver nada de errado daquele lado da parede. Já era tarde e estávamos cansados, portanto decidimos ver isso no dia seguinte. Na volta para casa, trombamos com alguém, um tal de Adam, universitário que se mudou recentemente para o prédio. Ele pergunta se estávamos admirando as paredes, com a gente respondendo que até estávamos, até ele nos atrapalhar com um baita susto. Ele ri e pergunta se está tudo ok. Respondemos que sim, que não precisava se preocupar com nada. Então voltamos para o nosso prédio, com o protagonista descrevendo ele como um cara estranho. Então vamos para o nosso quarto, e antes de deitarmos, temos mais um jornal, onde diz: Não jogue fora, Ruta Express, edição 2199, quarta-feira, abril de 1983, edição em polonês. Mina central inundada. Uma fonte subterrânea de líquido não identificado foi descoberta durante o trabalho na mina mais profunda da cidade, Centrum, Grobno. A substância espessa, de cor ferrugem, inundou o fundo da mina em menos de 1 hora, e parece que o nível do líquido está gradualmente subindo. Estimativas iniciais da equipe de pesquisa da Igreja da Fé e Iluminação dizem que a fonte de água está altamente contaminada e representa um potencial risco à saúde. O trabalho na mina está suspenso até novos avisos. O incidente terá efeitos catastróficos na economia da cidade independente. Parece que o estado da mina está cada vez mais grave, com o líquido altamente tóxico subindo cada vez mais ao longo de toda a mina. Com a igreja, agora com o nome oficial, alertando ao público de que a água também se encontra em um estado contaminado, o que leva ainda mais incertezas e caos para aquela situação. Nos deitamos na cama nos perguntando sobre o que poderíamos fazer em relação àquele buraco na parede, e que talvez a gente poderia chamar alguém para averiguar aquela situação, mas por agora apenas caímos rapidamente no sono, até que... Acordamos no meio da noite, afirmando que alguma coisa nos acordou, e não conseguiríamos dormir
até checarmos a causa daquilo. No meio da escuridão, acendemos as luzes da casa para tentar descobrir o que tanto nos incomodava. Logo, vamos direto para a cozinha. E tirando um estranho buraco na parede, nada parece fora do normal aqui. Averiguamos rapidamente o banheiro, ou os banheiros, já que por algum motivo a privada dele é separada, mas novamente não encontramos nada. Vamos para a sala e saímos para a sacada, onde parece haver uma luz lá embaixo, com alguma coisa acontecendo nos fundos do prédio. Portanto, sem perder tempo, caminhamos pelos corredores até chegarmos no final, onde uma pessoa já estava lá, parada, observando pela janela. Era o Adam, que estava tirando um tempo para relaxar um pouco. Perguntamos para ele o que está rolando, com o mesmo respondendo que não sabe ao certo, mas que parecia ser algum tipo de movimentação da igreja. E então... Parece que membros da igreja estavam levando as pessoas para outros locais fora dali. Será que tem algo a ver com a contaminação das minas ou dos trabalhadores que voltaram para suas casas sem serem devidamente avaliados? Essas dúvidas ficam no ar, com o Adam se perguntando se verá algo sobre isso nas notícias de amanhã, o que o nosso protagonista acredita que não irá acontecer. Então, nos despedimos dele e voltamos para casa. Chegamos ao quarto e então finalmente dormimos, assim encerrando o primeiro dia. No dia seguinte, levantamos da cama e o nosso protagonista diz que algum dia desses vai ter um ataque cardíaco devido ao alarme no despertador. Aqui a gente já deu para perceber que ele tem sérios problemas com sustos. Em seguida, vamos direto para a cozinha, dar uma olhada no buraco, e ele aparente estar emitindo algum som, mas não temos certeza disso. Afinal, acabamos de acordar, portanto vamos para o fogão e preparamos um rápido café da manhã para começar o dia. Finalizando o café, me aproximo do buraco para tentar ouvir alguma coisa e... Realmente, escuto algo. Nada muito claro, mas parece sim haver algum tipo de som saindo daquele buraco. Contudo, não dá para ter certeza, já que pode ser algum som de encanação ou algo do tipo, a julgar pelo estado do prédio. Dito isso, vamos para a sala, para escutar as notícias do rádio e ver se há algo de útil. A transmissão oficial da rádio diz que as pessoas estão saindo da cidade devido aos acontecimentos recentes, mas que devido à alta demanda, vários trens e ônibus ficaram lotados, com alguns nem sequer aparecendo. Portanto, quem quisesse sair teria que escolher entre esperar extensas horas para um transporte lotado ou sair a pé, enfrentando uma longa caminhada de 2 dias até a cidade mais próxima. Outra transmissão captada é a da igreja. Nela diz: as diretrizes que recebemos se mostram insuficientes. Eu entendo que elas estão sujeitas a constantes alterações, mas, desta vez, elas falharam conosco. Não nos preparamos para o que aconteceu. Por favor, atualizem essas diretrizes o mais rápido possível, para evitar que a vida de nossos membros da equipe continue em risco devido a esses erros evitáveis. A partir de agora, todos os prédios sinalizados com atividades perigosas confirmadas devem ser colocados em lockdown obrigatório. Realocar imediatamente todos os residentes não comprometidos. Permitam que eles levem seus pertences de valor. Após a mensagem de que membros da igreja irão inspecionar os prédios a fim de manter um controle maior sobre as tais atividades perigosas, decidimos então averiguar novamente o buraco, para ter certeza se aquilo poderia ser classificado como algo potencialmente perigoso aos olhos da igreja. Chegando lá, damos conta que aquilo realmente estava emitindo um som estranho, e que não era coisa das nossas cabeças. Logo, decidimos montar um equipamento para captar melhor o som que estava sendo emitido ali. Começamos pegando um microfone junto a um fone, que estava ao lado do rádio. Pegamos também um gravador, que iria ser conectado ao microfone. Montamos ele na mesa ao lado do buraco, mas ainda faltava uma última peça, ou melhor, um fio, que estava dentro do nosso escritório no corredor. Então, abrimos a porta de casa e vamos para o corredor. Mas o escritório estava bem ao lado da nossa casa. Mas em vista, havia uma senhorinha que estava limpando o corredor. Não poderíamos ignorar isso. Portanto, ignoramos o escritório por um instante e partimos em direção para falar com a senhora, que se chama a senhora Klimek, que fica surpresa em nos ver. Então perguntamos se ela também estava cobrindo o trabalho do zelador naquele dia, com ela respondendo que sim, pois não se sabe quando o zelador irá voltar. Aparentemente, esse zelador faz parte da equipe que ficou doente. Talvez tenha sido por conta do incidente das minas, quem sabe.
No final, nós perguntamos como as coisas vão indo, com a mesma respondendo que está tudo tranquilo, e finaliza que seu marido passa o dia todo dormindo, o que é compreensível. Após terminar de falar com ela, vamos em direção ao escritório. Chegando no escritório, nos deparamos com um monte de equipamentos de transmissão e terminais, o que indica que o nosso protagonista trabalha nessa área mais voltada a equipamentos eletrônicos de comunicação. Explica muito ele ter conseguido entrar nas frequências privadas da igreja. Ao vasculhar o local à procura do cabo, nós o encontramos em uma caixa. Entretanto, ao tentarmos sair, percebemos que há alguma movimentação no corredor. Decidimos então esperar a poeira baixar para podermos voltar para casa. Enquanto esperávamos, damos uma olhada melhor no local e observamos a vista pela janela. Até aqui... Oi, meu chapa. Mesmo a mulher que olhava para a gente na noite anterior, com uma expressão nada agradável, agora está à nossa frente. Então, ela logo se apresenta como a representante da divisão científica da igreja e pergunta se nós somos o supervisor daquele prédio. Após dizer que sim, ela informa que irá dar uma olhada nos registros do terminal ali. A gente, que não é bobo nem nada, apenas aceita e diz para ficarem à vontade. Mas aí vem a parte mais importante da trama. Ela nos pergunta se algum morador relatou algo incomum no prédio. Logo, o jogo nos dá duas opções: contar para ela sobre o buraco misterioso que apareceu em nossa casa, ou manter tudo em segredo. Aqui é uma parte bem delicada, pois apesar daquele buraco ser bem suspeito, nós não temos confiança nessa igreja e no que ela poderia fazer conosco, caso a gente revelasse o segredo. Portanto, decidimos não contar, então falamos que nada de estranho aconteceu, com a mesma nos questionando, perguntando se a gente não era o monitor daquele local. Falamos que sim, mas que tínhamos conseguido essa posição recentemente, e por isso os moradores não tinham muita confiança na gente. Ela finaliza dizendo que entende e que deixará um membro da equipe no terminal. Então saímos dali, e quando vamos para o corredor, vemos membros da igreja vasculhando e interrogando os apartamentos. Interagimos com alguns deles, e falamos com o Adam também. Estava no final do corredor, com o mesmo preocupado com aquilo e nos perguntando se sabemos de algo. Falamos que não e finalmente vamos para casa, para enfim descobrir o que aquele buraco está emitindo. Chegando lá, conectamos o cabo na tomada e ligamos o aparelho, mas aparentemente levaria algum tempo até captar alguma coisa. Então saímos da cozinha e vamos para o nosso rádio, para ver se descobrimos algo a mais. Ouvindo a frequência do rádio, descobrimos que alguns membros estavam jogando xadrez via rádio. Eu sinceramente achei isso muito engraçado. Então decidimos passar o tempo escrevendo em nosso caderno. O tempo passa e anoitece. Damos uma rápida olhada para fora e vemos a rua, vazia e sombria, como sempre. Sem perder mais tempo, vamos direto para o transmissor para finalmente saber o que aquele buraco estava emitindo. De repente, tudo fica vermelho e estático, e sem entender nada, apenas saímos dali e sentimos que precisávamos ir deitar um pouco, e tudo isso acabe. Nossas últimas palavras antes de supostamente dormir. Aparecemos em um lugar totalmente vazio, apenas vermelho nos cerca, mas parece haver algo no horizonte. Vamos caminhando até aquilo e sem entender muito bem o que estava acontecendo, até que chegamos perto daquilo que aparentava ser uma porta no meio do nada. E que ao abrirmos, isso acontece. Após aquela brisa, acordamos na cozinha, envolto em uma poça de sangue que precisa ser limpa. Mas primeiro vamos checar o buraco, e quando chegamos lá, notamos que o som havia acabado, o que nos faz perguntar o que aquilo tudo foi. Então, limpamos o chão, perguntando se perdemos muito sangue, o que julgar pela quantidade acredito que não tenha sido nada. E após terminar de limpar o chão, eu fui para o espelho para ver se minha mão tinha sido arrancada ou foi só uma brisa da meia-noite. Ao observar o espelho, notamos que nossa mão ainda estava lá, porém cheia de sangue, o que era um alívio, pelo menos. Vamos para o banheiro para nos lavar e trocamos de roupa.
mas estranhamente o sangue no nosso braço continua, mesmo lavando várias vezes, parecendo até que era um tipo de marca que ficou. Depois do banho, colocamos a roupa suja para lavar e, ao sairmos do banheiro, percebemos que havia algo embaixo da nossa porta. Era um folheto da igreja. Ele dizia: Cidadão, facilite o trabalho da equipe para manter a segurança. Opere com os funcionários da igreja que estão inspecionando o prédio onde você mora. Relate qualquer estadia anterior na área industrial ou fabril. Informe qualquer evento anormal ou inexplicável que você tenha dificuldade em compreender, como, por exemplo, mudanças visuais inesperadas no prédio residencial, surgimento de mofo, sons de origem desconhecida, lesões persistentes e inesperadas na pele. Em caso de dúvida, procure os funcionários do local. Trabalhar com os funcionários da igreja ajuda a manter a sua vizinhança segura. Surgimento repentino de mofo, sons de origem desconhecida, lesões persistentes e inesperadas. Parece que estamos lascados. No final, aquilo era mais do que apenas um buraco estranho em nossa parede. Parece que os problemas relacionados às minas e todas aquelas coisas estranhas haviam chegado na gente. Mas então, o que fazer? Antes que pudéssemos raciocinar direito, alguém começa a bater na nossa porta, e ao chegarmos no olho mágico, nos deparamos com o rosto mais bizarro que poderíamos ver até então. Abrimos a porta pela metade, para o velho não ver as nossas mãos. Perguntamos o que aconteceu. Ele disse que há um problema com uma das lâmpadas no final do corredor. Está piscando e aquilo poderia ocasionar um incêndio. Então ele pede para nós trocarmos. Daqui o zelador não estava. De imediato resistimos ao pedido. Mas o mesmo insiste, dizendo que as coisas poderiam piorar caso nada fosse feito. Então concordamos, dizendo que iríamos consertar em alguns minutos. Dito isso, nós precisamos cobrir as nossas mãos, já que não seria nada interessante andar com a mão toda vermelha por aí. Vamos ao banheiro e pegamos uma bandagem. Com a mão devidamente enfaixada, vamos para o corredor, onde vemos o Sr. Klimingek, o marido do Dorminhoco, que pergunta para a gente se era o velho Gínida que estava em nossa porta, pois ele disse que não ouvia há anos. Confirmamos que sim. Então ele nos fala que tentava bater na porta do velho, mas nunca obteve respostas. Ele também diz que o velho Gínida nunca mais foi o mesmo depois que foi demitido da fábrica 1 mês atrás. Após essa pequena conversa, vamos direto para o final do corredor. Chegando lá, vemos um jornal em cima da mesa, e nele diz: Nova estação de energia subterrânea inaugurada. A terceira e inovadora estação de energia subterrânea foi inaugurada em 4 de maio, às 22h34. O excesso de energia extraído dessa fonte altamente impressionante estará disponível para as áreas vizinhas além da Terra de Ninguém. Nuvens constantes. O alarmante aparecimento de chuvas de partículas de ferrugem, com a primeira precipitação ocorrendo na segunda-feira, 18 de maio. Ruta Grob não atinge números recordes de população. Agora são mais de 12 milhões de habitantes, alcançando o status de megacidade autônoma. Pessoas de toda a Europa e até do mundo inteiro vêm para a cidade de Ruta Grobna. Não faltará espaço para ninguém, diz o ministro da Infraestrutura. Projetos para novos complexos habitacionais foram aprovados e as obras estão programadas para começar em breve. E o jornal finaliza com uma última nota dizendo: trabalhadores desaparecidos na mina. Um contraste bem grande de uma notícia para outra, não é? Veja bem, de um lado, temos aviso de inauguração de uma nova estação de energia subterrânea. De outro, chuva de ferrugem começando a cair pela cidade. Mas também chama a atenção a notícia dos trabalhadores desaparecidos, 8 no total. Ao checar a situação da lâmpada, que ficava no apartamento do velho estranho, vemos que os fios estavam cortados, que precisaríamos de nossas ferramentas que estavam no escritório. Vamos até lá, e ao chegar, vimos que os papéis que estavam em cima da mesa haviam sumido. Muito provavelmente foram levados pela igreja. Não tinha-se muito o que fazer sobre isso. Pegamos nossas caixas de ferramentas e partimos para consertar aquele fio. Após passar alguns minutos removendo a lâmpada, o velho aparece pela porta e nos pega pela mão enfaixada. Ao perguntar o porquê que ele fez aquilo, o velho apenas fala que queria ver o que aconteceu com nossa mão. Falamos que não era problema dele, ou mesmo falando que nos veria no inferno, fechando a porta logo em seguida. Sem entender nada, voltamos para guardar a caixa de ferramentas. Mas no meio do caminho, o Adam nos para e fala que ouviu a nossa conversa com o Gínida e que ficou surpreso, já que não o via sair do apartamento desde que voltou. Falamos para ele que o velho talvez teria algum problema mental e que se ele o estivesse incomodando, que avisasse. Mas o Adam fala que, tirando o mau cheiro, o velho é bastante quieto. A conversa acaba, então voltamos para o escritório e colocamos a caixa de ferramenta no lugar. Ao chegar em casa, vamos direto para a sacada, tomar um pouco de ar fresco.
quando então observamos isso. Uma poça de sangue na rua juntamente com uma rachadura no chão acontecem. Talvez aqui a gente possa ter tido algum tipo de alucinação. Então vamos para o rádio para ver se há alguma notícia sobre o que aconteceu aqui. No rádio, o jornal local avisa que devido a um acontecimento repentino, as transmissões foram adiadas. Muito provável que devido à queda das torres, ou à quase queda delas. Então saímos um pouco do apartamento para ver se alguém se machucou. E lá encontramos a senhora Bigger. Ela pergunta se houve algum terremoto. Nós respondemos que muito provavelmente sim, já que o chão na rua da frente estava rachado. Após ouvir isso, a mesma do nada começa a nos esculachar, dizendo que a gente não nos preocupava com os residentes, dizendo apenas que estávamos passando o tempo com nossas máquinas. Então ela manda a gente embora e fica nos xingando diversas vezes. Após os esporros gratuitos, decidimos voltar para casa. Nosso protagonista se queixa das bandagens estarem desconfortáveis, então decidimos tirá-las. Vamos para a sala e checamos o caderno de anotações. Por algum motivo a gente rasga, após nos perguntarmos o que estávamos pensando. Arrependimento, talvez? Aqui ele havia escrito 3 páginas para passar o tempo, enquanto estava esperando captar o som do buraco. Aparentemente era só um resumo do que ele ouviu nas transmissões seguintes, mas brevemente, na página 10, ele resume que os acontecimentos da mina estavam dizendo que a mesma foi fechada devido à contaminação causada pela inundação, relatando também que desde então os níveis da sopa estavam subindo constantemente e que o contato com o líquido era perigoso, com as suas possíveis consequências ainda sendo desconhecidas. Na página 11, ele relata que as rachaduras em sua parede deu espaço para um buraco enorme e extremamente escuro, do qual emitia um som estranho, do qual estava próximo de captar. Ele também escreve que a igreja estava fazendo inspeções pelas ruas para identificar anomalias, mas o restante das páginas foi rasgado, seja lá por qual motivo, finalizando na página 12, com o protagonista mandando tudo a merda. Então depois disso, voltamos para o rádio para sabermos mais e ouvimos o jornal local, e parece que de fato ocorreram pequenos tremores pela cidade, com rachaduras de até 1 metro de largura sendo formadas em bairros próximos às fábricas e minas, e os pedestres foram aconselhados a terem cuidado ao andarem pela cidade. Parecia que a cidade estava entrando em seus últimos dias, um caos total. As coisas ficam ainda piores quando ouvimos a frequência da igreja, com eles falando que tinha um cara que estava gritando, mas não sabiam dizer se eram de dor ou de loucura. Dizem também que ele atacou alguém na rua e que achavam que ele estava coberto de sangue, mas ao chegarem perto dele, viram que não era apenas sangue, mas sim que todo o corpo dele estava vermelho. Então decidiram levá-lo para o laboratório para pesquisas, com os agentes finalizando dizendo que a pele do indivíduo mostrava sinais de irritação extrema. Muito provavelmente eles estavam se referindo àquela cena que vimos na sacada, antes dos terremotos, onde parecia haver muito sangue e uma pessoa ferida. Nosso protagonista então se cansa de tudo isso e diz que precisa tomar um remédio para dor de cabeça. Dessa forma vamos para o banheiro e tomamos um remédio. Depois vamos para a cozinha e tapamos o buraco com a mesa, para evitar outro acontecimento estranho. Após isso vamos para o quarto, para finalmente descansarmos. De repente acordamos no meio da noite, em uma total escuridão. Por algum motivo, não conseguimos ligar as luzes, e aquilo não parecia normal, pois nem mesmo conseguimos ver a rua pela janela. Uma única fonte de luz sendo a do nosso rádio, então ao tentar ouvi-lo, escutamos isso. Imagine seu rosto derreter e cair todos os dias, mas você pode pegá-lo e moldá-lo de volta. Você faria um rosto novo para si mesmo? Quanto tempo levaria para você se cansar de repetir a mesma coisa todos os dias? Sabe, depois de um tempo, você para de se importar se seu rosto está lá ou não. É mais fácil assim, e não é como se alguém se importasse. Após essa mensagem bizarra, rolamos mais um pouco nas frequências e ouvimos mais uma mensagem dizendo que agora não vamos mais precisar imaginar tudo aquilo dito na mensagem anterior. O rádio então finaliza com uma música sinistra.
Após isso, vamos para o quarto. Quando chegamos lá, nos deparamos com um ser vermelho e estranho deitado em nossa cama. Ele parece estar se contorcendo de dor. Então mandamos ele sair da nossa cama, mas a criatura fala que aquela era a cama dele e que os dois são o mesmo em intervalos de tempo diferente. Nós não acreditamos naquilo logo de cara, mas a criatura continua, dizendo que nós trouxemos isso para nós mesmos e que a gente era bem-vindo para o nosso destino. Falamos que nós nunca queríamos que acontecesse nada daquilo. O bicho então argumenta que não se tratava dos nossos quereres, mas sim do que fazíamos e sobre o que o mundo nos fez. Não aceitamos aquilo e falamos que lutaríamos contra isso, mas a criatura nos diz que não havia muito o que ser feito, finalizando dizendo que tudo ficaria bem e que nada daquilo doeria. No dia 4, acordamos e nos perguntamos se tudo aquilo tinha sido real ou um sonho, mas rapidamente temos nossa resposta. Nossa mão, que antes estava apenas vermelha, agora parece estar se transformando em alguma outra coisa. Talvez aquela criatura na cama fosse realmente a gente algum tempo depois. Mas não dá tempo para ficar teorizando, já que alguém começa a bater na nossa porta desesperadamente. Então saímos do quarto e vamos checar, mas antes damos uma breve olhada no espelho. E vemos que a situação não é nada boa, pois parece que aquilo está se estendendo além do braço, provavelmente se espalhando pelo corpo inteiro. Já na porta, olhamos para o buraco mágico, para ver quem estava batendo. E vemos que era a Senhora Clean. Decidimos falar com ela sem abrir a porta, pois a mesma não pode nos ver naquele estado, então ela pede nossa ajuda, e explica que o seu marido não estava acordando, mesmo estando respirando. Nós pedimos desculpa e falamos que não poderíamos ajudá-la, até porque mal estávamos conseguindo ficar de pé. A mesma lamenta e vai embora. A partir daí, damos uma passada na cozinha para ver o buraco, e parece que há algo muito de errado acontecendo. A mesa que estava o tapando estava atravessando a parede, como se fosse algum tipo de glitch ou bug, que estava distorcendo a mesa, como se fosse um buraco negro. Quando eu vi isso, eu realmente achei que era um bug. Até aí, tudo bem. Só mais outra anomalia. Dito isso, vamos para o rádio, para ver se há outra dessas anomalias acontecendo. Começamos pelo jornal, informando que mais pessoas estavam sendo afetadas pelas relocações em massa pela igreja. E embora as ações suspeitas tenham se mantido em segredo, a escala já não era mais sustentável para esconder. Mas tanto a igreja quanto o conselho da cidade continuavam negando tudo. Então o jornal finaliza apelando para a população informá-los, caso tenham sido afetados pela igreja. E por falar nela, ao chegar em sua frequência, descobrimos que agentes já estavam a caminho do nosso prédio, após uma denúncia anônima de um residente, que eu aposto que foi aquele Adam. Ele nunca me passou uma confiança. A igreja logo chega em nossa porta, e ao olhar pelo olho mágico vemos diversos agentes nos esperando do outro lado, com a representante dos cientistas também nos esperando ali. E ao fundo, vemos um Adam saindo de casa e observando o que iria acontecer. E minha intuição estava correta, mas não dá tempo para o canalha contar a vitória, pois começa a sair sangue embaixo da porta do velho Guinida. A porta então abre e vemos tanto sua mão quanto seu corpo se transformando. Já no nosso apartamento, nosso protagonista está em total desespero. Então ele percebe alguma coisa estranha vindo da rua, e quando vai ver o que era, o cenário se torna totalmente vermelho, e ao som de sirenes ao fundo, criaturas gigantescas surgem do nada e de repente, aparecendo bem em frente ao nosso protagonista, com isso sendo o nosso fim, e provavelmente o do mundo também. Você tem certeza da escolha que fez? Assim termina o jogo, com muitas dúvidas e poucas respostas sobre o que acabou de acontecer em nossa frente. Eu particularmente não entendi logo de cara, mas parando e pensando um pouco, consegui tirar algumas ideias do que pode ter acontecido ali. Mas antes de falar nisso, vamos ver o que acontece caso escolhemos outra opção. Quando escolhemos a opção de falar que há algo de errado em nossa casa,
Os agentes começam a inspecionar cada centímetro do nosso apartamento, recolhendo anotações, analisando equipamentos. Nessa hora eu fiquei me perguntando o que aconteceria se eu não tivesse rasgado aqueles papéis no caderno, mas principalmente checando o buraco. A mulher então nos diz que devido à nossa invasão nas frequências privadas da igreja, poderíamos ser presos por isso, mas devido às nossas habilidades, seríamos mais úteis para eles. Então recebemos uma proposta irrecusável, literalmente, e somos mandados para uma espécie de QG da igreja. E quando estamos lá, vemos os acontecimentos desenrolarem, com a senhora Clean não conseguindo acordar o seu marido, e de repente aquelas criaturas aparecem, como no outro final. Mas aqui começa uma narração, dizendo que tudo começou tão rápido que não deu nem tempo para as pessoas conseguirem evacuar. Nessa hora aparecem outros moradores do prédio, inclusive o nosso querido Adam, que nessa versão estava correndo dos monstros na rua. O narrador finaliza dizendo que apesar de estarmos seguros, nenhum de nossas ações teria mudado alguma coisa e que apenas restavam a culpa, finalizando com o nosso personagem sentado na janela, observando seu mundo sendo destruído, com a última mensagem dizendo: "Isso foi a melhor coisa a ser feita." Certo, eu sei que até aqui há bastante dúvidas e poucas dívidas, mas vamos tentar seguir uma cadeia de acontecimentos. A começar por entender o que estava acontecendo na cidade. Vamos lá. A cidade de Ruta Grobno aparentemente estava passando por uma fase de desenvolvimento e de grande industrialização no país. Pessoas de toda a Europa Oriental estavam migrando para lá, para ver se conseguiam oportunidades melhores devido à alta demanda industrial, pois estruturas como minas, fábricas, lançamentos espaciais e complexos subterrâneos estavam sendo construídos a todo vapor. Com isso, podemos deduzir que o motivo pelo qual a cidade não via a luz do sol há meses era por conta dessas altas concentrações de poluição, que acarretaram até em chuvas com partículas de ferrugem, provavelmente vindos das fábricas. Um forte indicativo disso é que no jornal em que vimos no início, diz que moradores que viviam fora da cidade conseguiram ver o lançamento da sonda para Marte, o que indicaria que apenas os céus da cidade estavam cobertos, com a última linha do jornal sendo um indício para isso. Por conta de toda essa poluição, algumas pessoas estavam começando a ficar doentes e outras optaram por sair da cidade, o que pode ser o caso do antigo monitor do prédio, do qual substituímos. Um indício disso pode ser o de que a maioria dos membros de limpeza do apartamento ficaram doentes e não puderam vir trabalhar, fazendo com que o nosso protagonista tivesse que se virar com a gerência e manutenção de tudo. Já com membros da igreja, não temos muito detalhe sobre eles, mas sabe-se que são os responsáveis por gerir os acontecimentos estranhos que ocorrem na cidade. Provavelmente são uma força-tarefa governamental, que atuam como polícia especial, serviço secreto e força científica, levando em conta que eles têm autoridade para investigar e prender pessoas. Eles estão a cargo de descobrir o que está acontecendo com os incidentes das minas e das pessoas infectadas, com os mesmos não divulgando quase nada sobre os casos, provavelmente devido à natureza altamente preocupante da situação. Mas no fim descobrimos que os mesmos já sabiam, ou pelo menos tinham uma noção do que realmente estava por vir. Indício disso pode ser visto no final, quando eles são mandados para nos buscar, e ao saber que iriam em nossa rua, referem-se a ela como aquele maldito local, assim mandando nossos protagonistas para uma área afastada dos eventos catastróficos que aconteceram no fim. Falando sobre o buraco, sinceramente há N possibilidades do que poderia ser essa coisa misteriosa, mas talvez o seu surgimento pode ter sido dado com os pequenos terremotos que estavam acontecendo. Veja bem, tudo começa com uma pequena rachadura na parede. E sabendo que estava tendo terremotos por toda a cidade, não é exagero nenhum dizer que os tremores ocasionaram em sua abertura, mas infelizmente eles não explicam por que aquilo estava emitindo som, ou ser extremamente escuro, ou até de modificar o nosso braço. Mas partindo da especulação pura aqui, eu acredito que tem a ver com a estação de energia subterrânea, pois em jornais vistos anteriormente, é-nos dito que a estação foi inaugurada recentemente e que estava extraindo muita energia de fontes impressionantes, o que pode ter acarretado em abalos sísmicos ou criado uma anomalia em torno de algumas áreas, como podemos perceber no final do jogo, onde a mesa que estava tapando o buraco estava apresentando glitches, indicando uma frequência de alta energia ao redor. Mas então o que tudo isso tem a ver com os monstros e com a infecção? Bem, eu acredito que tudo isso foi uma junção de fatores. As minas, a estação de energia e as fábricas, todas elas causaram de certa forma
consequências distintas, porém simultâneas, como o surgimento da tal sopa, um líquido extremamente perigoso, cujos efeitos ainda eram desconhecidos, mas que acabou contaminando alguns trabalhadores da fábrica, dos quais um morava em nosso prédio, como o velho Kling, que tinha sido mandado embora da fábrica um mês antes, após ser contaminado. Vemos ele em um estado avançado de transformação no primeiro final. Nosso protagonista poderia ter entrado em contato com essa sopa através do buraco, que levava a algum tipo de caminho subterrâneo que estaria ligado às minas. Ou talvez pode ter sido causado pelo próprio velho Kling. Não temos certeza disso. Não se sabe também se aquelas criaturas no final são resultados de uma mutação avançada dos infectados ou se são criaturas originais formadas direto da sopa, mas acredito que sejam criaturas vindas do subsolo, já que na Noite Estranha vemos nosso protagonista todo transformado e ele não parecia nada com aqueles bichos no final. Fora que eles aparentemente nos atacam no fim. Então acho que, devido a cada vez mais perfurações no solo e as construções de uma estação de energia com fontes até então desconhecidas, porém altamente poderosas, creio que a sopa ou a mutação tenha ocasionado na criação dessas criaturas. Com membros da igreja, dizem em um dos seus relatórios que acha ter visto o líquido que parecia mais sangue coagulado se mexendo, o que pode ser um grande indicativo que os monstros podem ter se originado dessa tal sopa. Também temos o fato daquela criatura que vemos na nossa cama, e a mensagem do rádio que fala algumas frases estranhas, aparentemente sendo a nossa vontade interna. Não sabemos se aquilo era realmente a vontade do protagonista de querer ser outra pessoa ou enfim, mas no final dá realmente a entender, pelo menos no primeiro final, que o nosso protagonista realmente queria se transformar em outra coisa, em outro alguém. Talvez em um monstro, talvez perdendo sua humanidade. Novamente não temos muitas respostas sobre isso e tudo fica no campo de especulação. O Neralopolis foi um jogo interessante e confesso que fiquei bem surpreso pela qualidade, tanto pelo enredo quanto pela jogabilidade. Levando em consideração que esse é um jogo gratuito, devido aos seus finais serem ambos trágicos, a sensação que fica é de um jogo não concluído, não no sentido técnico, mas sim em uma experiência, pois em qualquer decisão que nós tomamos, a cidade e as pessoas não terão salvação, você perde sua humanidade e sua vida, com a mensagem no final nos perguntando se tínhamos feito as escolhas certas, com a outra mensagem no final, dessa vez, em um tom amargo, explicando que nada poderia ter sido feito, talvez o protagonista realmente quisesse aquilo, já que na sua versão transformada disse que aquilo era o que éramos, ou talvez apenas quiséssemos que fosse diferente. De qualquer forma, no final, nos resta apenas observar a destruição da cidade e refletirmos como vamos passar os restos de nossos últimos dias. Eu sou o Alban e obrigado por terem assistido.